Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também. E o Corinthians deve 23 milhões de reais a Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desses números e a irritação da atual diretoria para com um contrato assinado com o holandês. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a dívida atualizada do Corinthians com Memphis Depay alcançou cifras assustadoras. Corinthians deve 23 milhões de reais ao atacante holandês, número divulgado na última reunião do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, para desespero dos dirigentes corintianos que estão horrorizados com o contrato firmado entre o clube e o atacante. Importante lembrar que em setembro a dívida do Corinthians com o Memphis era de 18 milhões de reais. Na oportunidade, as partes se acertaram para a quitação de 9 milhões de reais ao longo dos próximos meses, até fevereiro, e em março do Corinthians pagaria outros 9 milhões de reais. Só que a dívida de setembro para novembro já cresceu mais 5 milhões de reais, alcançando 23 milhões. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Corinthians deve tanto dinheiro ao Memphis? Porque o contrato é muito ruim para o Timão. Entre esses 23 milhões de reais, há dois bônus por gols, participações em gols e jogos no primeiro ano do contrato. Há também uma dívida em relação ao prêmio pelo Campeonato Paulista que ainda não foi paga. O Memphis tem direito a 4 milhões e 700 mil pelo título do Paulista, mas como houve atraso, esse valor já pulou para 5 milhões e 200 mil reais, além de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato venceu em setembro, mais uma luva de algo na casa dos 6 milhões e meio de reais. Corinthians também tem tido dificuldades com direitos de imagem. E aí, essa dívida é de 23 milhões de reais. O clima de irritação entre dirigentes do Corinthians para com o contrato do Memphis é tão grande que nessa reunião do CORE se sugeriu que os responsáveis pela assinatura do contrato por parte do Corinthians com o Memphis sejam convocados para prestar esclarecimentos. Como é que o Corinthians se permitiu assinar um contrato com um jogador que tem um custo mensal de 6 milhões de reais? Detalhe. Com esses 6 milhões, a gente nem está incluindo todos os bônus que ainda podem ser pagos, como por exemplo em participações de gols, jogos e tudo mais. É também por isso tudo que o Corinthians adoraria que o Memphis fosse negociado no mês de janeiro. Difícil imaginar que isso possa acontecer. O Memphis já percebeu que não terá boas oportunidades para receber o que ganha hoje em outros clubes de grandes centros. O que você pensa sobre toda essa história? Já usa espaço para comentar. Félix Torres está mesmo de saída do Corinthians. Nas últimas horas circulou a notícia de que o zagueiro equatoriano estaria entregando o apartamento onde mora em São Paulo, já projetando sua saída do Timão. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte da diretoria que afirmou: adoraríamos que fosse verdade, mas não existe proposta nem sondagem pelo Félix Torres até agora. Zagueiro equatoriano de 26 anos de idade, comprado por 6 milhões e meio de dólares, junto ao Santos Laguna, e esse valor equivaleu a 80% dos direitos econômicos. Como vocês sabem, o Corinthians não pagou o Santos Laguna, até por isso tomou um transfer ban, e está proibido de registrar atletas desde a metade do ano. Félix Torres que perdeu espaço e hoje é a última opção do sistema defensivo do técnico Dorival Júnior. O Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique formam a dupla de zaga titular. O André Ramalho e o Kaká são as primeiras opções do banco de reservas. O Félix Torres não entra em campo desde 27 de agosto, confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. São mais de 2 meses sem ser utilizado. Na atual temporada, 27 jogos e 1 gol. E o Félix Torres, além de ter custado caríssimo, ganha na casa dos 750 mil reais por mês. Difícil imaginar que o Corinthians encontre clubes interessados em pagar todo esse salário e ainda absorver a grana investida quando da contratação desse atleta. Você pensa o quê sobre o Félix Torres e sua contratação no Timão? Já uso o espaço para comentário. Deixa sua opinião. Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros
ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do Campeonato Italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado. E o Corinthians perdeu nessa quarta-feira para Edna Alves, pelo menos foram o que disseram dirigentes e jogadores do Timão. Placar final de 2-1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, com péssima arbitragem de Edna Alves. A árbitra que estava afastada há algum tempo e voltou para fazer uma série de lambanças. As reclamações do Corinthians se dão pela expulsão do Martínez e especialmente também pela expulsão do Charles. Charles foi expulso nos minutos finais, o Martínez foi expulso quando o Corinthians perdia por 1-0. O Timão ainda conseguiu chegar ao gol do empate, mas levou o gol da virada do Red Bull Bragantino já nos acréscimos, gol marcado pelo Pita. Resultado ruim para um Corinthians que vinha de 3 vitórias seguidas e, em caso de novo triunfo, poderia entrar de vez na briga por vaga em Libertadores. Hugo Souza, que não jogou, disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas, o que a Edna fez hoje não existe. Está na conta dela um absurdo. O presidente Osmar Stabile também deu uma entrevista depois do jogo e falou, abre aspas, foi uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é homem, se é mulher. A Edna, estou falando de arbitragem, afirmou o presidente corintiano. Timão que segue em 10º lugar com 42 pontos conquistados. O Vasco tem os mesmos 42, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o São Paulo em 8º lugar aparece com 45. Você, torcedor corintiano, que nota dá para Edna Alves? E para o seu time, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Para falar sobre o Corinthians, o Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala família, beleza? Tudo bem, rapaziada? Dá uma moral pra gente aí. Vai na nossa loja aí do YouTube, né? Loja no YouTube. E compra alguns produtos aí para fortalecer nosso trabalho. Você que está procurando comprar uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar, clica aí no nosso anúncio aí. Esse anúncio é diretamente com o Mercado Pago. Mercado Pago não, perdão, o Mercado Livre, tá bom? Você já compra diretamente com ele lá, com lojas verificadas. Como é que funciona esse esquema aqui? É igual um esquema de monetização. O YouTube ele fecha parceria com 2 lojas, né, que no caso é a Shopee e o Mercado Livre, e ele dá uma comissão pra gente vender, entendeu? A parceria, no caso ali,
YouTube e o Mercado Livre, são responsabilidade deles ali, né? E ele dá uma comissão pra gente, a gente acaba se tornando um vendedor. E quando você compra aí com o nosso link, através do nosso link, você recebe seu produto e o próprio YouTube repassa uma comissão pra gente aqui, né? Porque é muito maneiro, você pode clicar na loja que tá escrito aí que a gente recebe uma comissão, né? Porque é do próprio YouTube, entendeu? Então é muito confiável, muito importante, muito maneiro para poder ajudar os novos canais aí a ter mais receita, para poder estar investindo nos canais, para poder estar trazendo vídeos de qualidade melhor para vocês. Valeu, combinado? A gente vai ficando por aqui, aquele pique, até o próximo vídeo. Fui!